Está começando mais uma edição do programa Em Foco, aqui na TV Judaica. No episódio de hoje, nós trazemos um conteúdo absolutamente especial. O ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, que esteve em São Paulo para um bate-papo exclusivo com André Leist, onde discutiram temas fundamentais para o presente e o futuro de Israel, sobre a situação atual do país, os desafios de segurança, o impacto global do conflito e também o papel essencial da diáspora em todo o mundo. O evento contou com importantes apoios: Beit Elohim Brasil, da Universidade de Haifa, da organização Stand With Us e do Clube A Hebraica de São Paulo, onde foi realizado o evento. Todas as instituições envolvidas neste evento são comprometidas com o fortalecimento da comunidade judaica e a defesa de Israel. Fique com a gente para acompanhar este diálogo imperdível, repleto de informação, análise e perspectivas estratégicas. TV Judaica, a primeira TV judaica brasileira, trazendo conteúdo exclusivo e de relevância para toda a comunidade. Muito obrigado, Naftali. Nos últimos 3 dias falamos só hebraico, mas agora vamos falar inglês. A primeira pergunta que muitos de nós querem saber é que no início, após 7 de outubro, todos nós estávamos com muito medo. O poder de Israel, a potência de Israel, a capacidade de defender o país, e estávamos com muito temor. Quão fortes nós estamos hoje? Israel está incrivelmente forte. O sentimento que você acabou de mencionar também foi compartilhado por nós, pelo público de Israel. Nós perdemos a confiança e pensamos, como é que isso está acontecendo? Será que perdemos o jeitinho israelense? Será que não somos tão fortes quanto pensávamos ser? E o que acontece então? Nos últimos 2 anos, Israel voltou. Israel voltou, se levantou. No Líbano, no ataque dos pagers, em Hania, em todos esses que nós matamos depois, e atacar e destruir o programa nuclear do Irã e o chefe dele. E eu admito que continuamos inteligentes, a gente não perdeu isso. Mas os últimos 2 anos em Gaza mostraram que não só somos inteligentes, espertos, mas somos fortes. Foram 2 anos longos e a maior parte dos combatentes eram reservistas que deixaram seus trabalhos, suas famílias e voltaram a combater. E, infelizmente, eu visitei 500 shivás, rezas por pessoas, soldados nossos que tinham morrido. E eles diziam, por favor, continuem unidos até vocês vencerem o Hamas. E a resposta curta que nós demos foi sim, estamos fortes, eu te digo. Eu acho que no começo a gente nunca acreditou que íamos poder vencer em Gaza. E aí vencemos não só em Gaza, mas no Líbano e na Síria. E lutamos contra o Irã. E depois os Estados Unidos terminou o trabalho, mas também o Houthis, nós vencemos eles bastante. Então eu acho que temos um novo Oriente Médio depois de 7 de outubro, há 2 anos. Então, politicamente, militarmente, psicologicamente, o que é necessário para Israel, para o Ocidente, para os países árabes, o que é preciso? Uma pergunta grande. Eu vou dizer o seguinte. O mundo hoje entrou numa década muito caótica em que não há uma polícia internacional. Está uma confusão mundial. E essa confusão significa que você vai ter que ser forte, não só para seguir as regras e ser decente,
mas ser esperto. E isso é importante no Oriente Médio. A batalha é que a imagem de Israel levou uma pancada gigantesca. Se eu perguntar a vocês para falar uma coisa da Itália, você vai dizer pizza. Diga alguma coisa sobre do Brasil, vão falar futebol. Se eu perguntar a qualquer em Londres ou Nova York, eu falar Israel, o que eles dizem? Eles vão falar genocídio. Isso é um desastre. A nossa marca registrada agora virou essa. E temos que combater isso. E isso enfraqueceu muito nossa posição internacional. Porque os políticos dependem do público. E se o público está contra Israel, os políticos, mesmo sabendo o que é certo ou errado, eles têm que ir atrás do público. Isso é verdade. A notícia ruim essa, mas a boa notícia é que Israel está percebido, continua percebido como muito forte no Oriente Médio e no mundo. Isso é muito bom. Por quê? Porque no Oriente Médio, todo mundo, todos os países moderados têm medo do Islã radical, dos xiitas, que se manifesta no Irã e outros, ou os sunitas, que são o ISIS, não, o Al-Qaeda e tal. E ter Israel forte é como se fosse uma âncora que os outros países, os países árabes moderados como os Emirados, Jordânia, o Egito, podem se segurar nela. Eles não dizem isso, mas é isso que eles sentem no coração. Eles querem que a gente puna o Irã e todos ficaram muito contentes com isso. E o que é que a gente tem que fazer agora? Tudo bem ser fortes, é a base para tudo. Antes de mais nada, Israel tem que ser forte. Mas isso não basta, gente. Nós também precisamos fazer o bem e sermos bons e reconstruir nossos relacionamentos na região e no mundo. E eu acredito que um novo governo que não tenha a imagem do atual governo, mas um governo de unidade nacional, esquerda e direita juntos, religiosos e seculares, contando uma nova história do renascimento israelense e fortes, isso vai nos permitir reunir nossos relacionamentos mundo afora e atingir uma normalização com os sauditas, com a Indonésia e construir um Israel forte e um Oriente Médio mais estável. E sobre os acordos de Abraão e os países árabes e islâmicos, há 1 ano e meio, você era primeiro-ministro e negociou com um país com quais não temos relacionamentos diplomáticos formais. Depois de 7 de outubro, você acha que eles disseram algo em público e algo diferente para você e que você possa compartilhar conosco? Queríamos saber como é que esse relacionamento funciona. Será que eles realmente querem que nós tenhamos um futuro em Gaza? Eles estão contentes com o atual regime ou eles estão esperando o quê para se unir e assinar os acordos de Abraão? Bem, os países árabes moderados desprezam e odeiam o Islã radical, principalmente por causa da ameaça para a vida deles. O presidente Sisi e o governo deles é ameaçado pela Irmandade Muçulmana. Isso é o Egito. E a Irmandade Muçulmana ameaça todos os regimes modernos.
no Oriente Médio. E eu quero lembrar a vocês que o Irã atacou os sauditas e também atacou os Emirados nos últimos 6, 7 anos. O Irã os atacou. Então, eles odeiam o Irã. Eles estão felicíssimos com a situação que nós causamos. E o governo também tem um público nas ruas. A rua árabe é muito diferente da liderança. E a rua árabe, em média, é muito mais contra Israel do que seus governos. E quando você resolve isso, os governos não podem fazer uma detente com Israel porque o público não aceita. Então, o que nós precisamos primeiro fazer é acalmar a situação. Antes de mais nada, trabalhar pianinho, quietinhos, contar outra história e sim, vamos poder atingir esses acordos de paz com esses países. Mas o Irã é diferente. O povo iraniano, por exemplo, é o contrário, é mais amigo de Israel do que o governo. Nós temos medo do Irã há décadas, muitas décadas. Em 12 dias nós ganhamos a guerra, mas eles estão novamente nos atacando. E Irã, para começar, não é um país. A parte islâmica é muito antiga, uma nação muito antiga, que é muito amiga da nação judaica. O chefe da Pérsia foi o primeiro que permitiu que os judeus voltassem a Israel há 2.500 anos atrás. Então, de forma geral, o público iraniano é uma comunidade uma população de altíssimo nível, inteligentes, querem ter uma vida boa. Então, em primeiro lugar, eles levaram um golpe violento com o programa nuclear. Desde os primeiros dias após o que aconteceu, nas melhores análises, eles viram que haviam sofrido um atraso de 3 anos no seu progresso. Então, ia levar alguns anos para eles voltarem atrás e terem o nível que tinham. E o Irã não só tem a dimensão nuclear, mas é como um povo do terror, que tem todos os seus tentáculos em todos os lugares. No Líbano é o Hezbollah, no Iêmen e na Síria, em todos os lugares. Mas olhem o que eu acho do Irã. Analisando a sociedade e a economia iraniana, eu acredito e tenho muita confiança de que este regime irá colabar, vai cair. Mas a pergunta é quando. Pode entrar em colapso em 30 anos ou em 5 anos. E nós, a esquerda de Israel, pode agir levemente, mas não militarmente para acelerar esse colapso. E por que eu digo que vai colabar, que vai cair? Porque o Irã é uma entidade incompetente, desconectada, um regime que é odiado pelas pessoas e um pouco reminiscente, para mim, pelo menos, da antiga União Soviética da década de 80, toda desconectada, incompetente e tal, e há uma crise no momento enorme de água, não por falta de chuva, que é um problema lá, mas porque 50% da água deles se perde nas tubulações e eles não sabem como lidar com isso. Então, minha opinião é que temos que nos concentrar no Irã, ajudar a acelerar o colapso deles e dar força à oposição. Tem muitas formas de fazer isso. E isso não vai acontecer enquanto eu for vivo. Bem,
E depois de 12 dias de guerra, o Estado de Israel escreveu o primeiro contrato com os seus cidadãos depois de 7 de outubro. E essa confiança que o povo de Israel sentiu no governo tem que continuar. E esse relacionamento de confiança, você acha que vai continuar? Lemos na mídia que nos últimos 2 dias, vários generais foram, comandantes foram demitidos e tal. O que você acha que precisa acontecer? Eu acho que vai demorar muito tempo e todo mundo que já era adulto em 7 de outubro, nunca mais vai recuperar confiança. Vai levar uma geração inteira. Especificamente, o governo tem que formar um inquérito nacional, parar de se evadir, de fugir dessa situação. Um inquérito nacional para saber, a guerra acabou, temos que fazer isso agora, para encontrar os culpados, botar nome aos bois. E nem todo mundo falhou, mas houve aqueles que fracassaram e falharam tremendamente. E há um grau de falha, não é? Mas quando há negligência, esse tipo de falha, elas têm que ser substituídas imediatamente. O governo tem que assumir a responsabilidade agora. É inacreditável. O trabalho principal deles era proteger Israel e eles falharam e foram arrogantes. Nós fomos arrogantes. Nós subestimamos, todo mundo subestimava o Hamas. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Mas aqueles 3 dias aconteceram. Isso é segurança e também trauma. Eu acho que o povo judeu, não só os israelenses, nós sentimos o maior trauma coletivo depois do Holocausto. Estamos falando de centenas de milhares de pessoas com síndrome pós-traumática em Israel. E eles têm que passar por toda essa cura e para poder reconstruir a sociedade de Israel. E eu estou profundamente preocupado com isso. Bem, só há um mês atrás conseguimos falar em pós-traumática, em síndrome pós-traumática, porque nós ainda estávamos dentro do trauma. Você só começa o processo de cura quando o trauma acabou. Mas foram 2 longos anos de traumas diários, dia após dia. Durante a Shoah, o Holocausto, o maior desastre da história mundial, judaica e mundial, foi em 45. E a fundação do Estado de Israel foi a maior conquista do povo judeu. Então, nós sabemos como nos reconstruir, como nos recuperar. Então, nós temos essa resiliência. E 3 anos após a Shoah, nós reconstruímos e estabelecemos o Estado de Israel 3 anos depois de 7 de outubro. Eu imagino que seja isso que tem que acontecer, porque o trauma acontece não só a experiência específica que você enfrenta, mas se você é um soldado no exército e o teu comandante é um espetáculo, você confia nele, aí você se vê de encontro a um combate muito difícil. Então, você tem que pensar, se você estivesse naquela situação com um comandante em quem você não confiava, aquilo
teria causado uma experiência muito diferente em você. Então, essa confiança de unir Israel é um fator fundamental do processo de cura. E falando um pouco sobre Gaza e os palestinos, porque muitos de nós aqui temos muito interesse em saber a sua opinião sobre o futuro próximo em Gaza. O que é que você acha que vai acontecer? Israel ainda tem terrorismo lá e armas e tudo. E Israel já chegou a 55% do território deles. O que você acha que vai acontecer nesse conflito israelo-palestino? E o que é que nós precisamos solucionar, então, nesse momento? Qual é a sua opinião sobre como resolver com os palestinos? Outra perguntinha pequena tua, né? Aí ele diz, outro problema grande. Em Gaza tem que haver uma sequência de ações que não podem ocorrer em paralelo, tem que ser separadas. A primeira coisa é que temos que destruir o Hamas. Não podemos fazer paz nenhuma num solo que está cimentado com terrorismo. Temos que matar o Hamas. E eu acredito que podemos fazer isso em 2, 3 meses, em algum momento aí. Não é amanhã, não sei. Mas vai ter que acontecer. Não há futuro sem isso. A ideia de ter em paralelo a reconstrução de Gaza enquanto existe o Hamas não funciona, gente. Primeiro temos que destruir o Hamas e depois reconstruir Gaza. Minhas 2 estrelas de orientação são segurança para Israel, e eu não quero governar Gaza, nem tenho desejo nenhum disso. Mas você tem que ter 2 diretrizes. Primeiro, destruir o Hamas. 2, parar a incitação nas mesquitas, na mídia, nas escolas. E o 3, formar uma liderança tecnocrática no Egito, nos Emirados ou na Arábia Saudita, e só então pensar nisso. Ninguém vai entrar lá lutar nossa guerra. Vocês iriam? Será que algum país no mundo vai querer lutar nossa guerra? Nenhum. Mandar os seus soldados para morrer? O Hamas, enquanto estiver lá, isso vai acontecer. Agora, na questão do conflito maior israelo-palestino, deixa eu declarar aqui para vocês. Eu me oponho com todo o coração em construir um Estado palestino. Eu me oponho em dar território a nossos inimigos e eu não vou querer fazer isso. Isso não significa que eu quero anexar 2 milhões de palestinos em Israel. Não. A vida não é preto e branco, é um espectro de cor, né? Agora, vocês sabem que 70% de todos os palestinos hoje em dia apoiam o massacre de 7 de outubro. E se houver eleições amanhã no território palestino, na AP, o Hamas, na Judéia e Samaria, né? O Hamas ia vencer totalmente. Em 132 assentos no parlamento palestino, o Hamas ganhou 76. O Fatah, que são chamados de moderados, ganhou muito menos. Então, se temos uma nação, eu não estou entrando nas razões históricas, não. Estou falando de hoje. Muitos querem nos aniquilar. Como é que eu vou dar um Estado para eles, gente? Se a gente acordar daqui a 30 anos e abrir a janela e virmos que na Judéia e na Samária há belgas, aqueles belgas altos e louros,
A gente pode conversar com eles. Mas o que nós sabemos, eu não quero governá-los, não quero governar os palestinos. Hoje os palestinos têm a sua própria terra, que é a área A e B. Não há judeus nem israelenses lá. Eles controlam a zona A e a zona B. E eles querem continuar com a sua autonomia, seus próprios governos, suas próprias eleições, tudo, sistema d'água, eletricidade, educação, tudo é deles. Tudo é deles. Mas eu nunca vou permitir, se eles forem um Estado, vou permitir que tenham um exército ou soberania nas fronteiras para entrar 6, 7 milhões de descendentes dos refugiados palestinos. E isso vai arruinar toda a demografia de Israel. Então, não é binário ou Estado palestino ou nada. O que nós podemos fazer é tentar melhorar a nossa segurança e a vida deles. Isso é menos ruim do que um Estado palestino e nós podemos melhorar a vida deles com mais liberdade, liberdade de movimento, liberdade e que nos permitam continuar fortes. E eles têm que parar de pregar o antissemitismo nas suas escolas. Isso aí vai fazer a gente estar numa situação melhor. E vamos ter uma terra segura. Nesse meio tempo, a primeira palavra que vem nas universidades aqui no Brasil, ou em Londres, ou Nova York, ou sei lá onde, quando você fala Israel, é genocídio, apartheid. Isso é imediato. E também pela falta de liderança do Estado em lidar com a diplomacia internacional, nós temos uma imagem internacional fraca. Como a gente lida com isso? Israel continua com seu papel de proteger a sua população. Não tem nenhuma Maarechet, que é um sistema de defesa, não tem. Mas a diplomacia existe ali. Como é que a gente melhora a nossa imagem no mundo? Eu penso na sociedade israelense, mas como a gente trabalha isso melhor? Primeiro, temos que admitir e reconhecer a situação. Israel tem a pior máquina de relações públicas do mundo. Se eu tivesse uma máquina de relações públicas que dissesse não nos contratem, são eles. Eu estou sendo direto. Israel, no momento, o transporte é uma droga, a educação é uma droga, nada funciona. Nosso primeiro-ministro, quando eu fiz uma força de Hasbará, de divulgação, com os editores-chefes da mídia, e ele liderava a área de informação do governo, mas este governo atual não tem Hasbará, não tem divulgação nenhum, serviço de divulgação. Tudo bem, a gente tem que consertar isso, mas eu falo num nível mais profundo. Digamos que a gente vai consertar a imagem de Israel. 6 anos depois, a gente construiu um grande departamento de divulgação. Todo mundo vai visitar Israel, vai adorar Israel. Você visita a Itália, é um país maravilhoso. Por quê? Porque há um frenesi mais forte que está construindo o futuro. E isso, nosso problema está na Europa Ocidental, que está pregando a islamização. Mas isso é nosso problema. Mas, por outro lado, há idiotas progressistas na América, aqui no Brasil, e deixa Israel de lado. Mas o que é que
woke, W-O-K-E. O que quer dizer woke, que está tão na moda? É uma visão de mundo que tem o opressor e o oprimido. Eles só dividem em oprimir e opressor. Os brancos são os opressores, até os judeus são oprimidos. That was my first time with that joke, and it worked. I'm going to use it again. É a minha primeira vez contando essa piada. Eu estou vendo que funcionou. Eu vou usá-la de novo. Aliás, vocês são um ótimo público, viu? É uma ideologia horrível. Esqueçam de Israel. É uma forma de educar as crianças e os alunos universitários, porque isso libera o indivíduo de ter responsabilidade. Se você é negro, você é o oprimido. E agora, tudo o que acontecer na sua vida não é sua culpa, não é por causa das suas ações, mas porque você é negro. E se você é branco, tudo que você fizer, você é mau. Isso é besteira pura. E não quero dizer com isso que não há discriminação, há uma enorme discriminação. E houve escravidão, e houve coisas horríveis que ocorreram, isso é verdade, e ainda continuam ocorrendo. Mas a solução é absolver o indivíduo de todas as responsabilidades por suas ações. O Martin Luther King, ele era um líder espetacular. E um enorme sionista, enorme amigo de Israel. Mas a grande frase dele é: eu tenho um sonho que as pessoas não vão ser julgadas pelo cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu interior. É e essa atual moda do woke educa com o contrário. As pessoas são julgadas pela cor da pele, é o contrário, eles dizem o contrário. Aliás, não existe em Israel esse movimento woke, porque lutar com os Hezbollah fica difícil você saber se é ele, ela, quem, qual. Essa também é boa, guarda essa piada também. Eu estou tentando todo o meu material novo com vocês, fazendo um teste. Eu te mando o vídeo. Bem, eu visitei mais de 100 universidades nos Estados Unidos nos últimos 3 anos. E nos Estados Unidos, eles são frágeis e se ofendem se você disser alguma coisa errada. Nas universidades, tem uma sala que é chamada de cofre. Você tem que ser bonzinho e educado, mas em Israel, um quarto salvo, ou safe room, é para você se prevenir de ataques de bombas e de mísseis. Então é diferente. Nós, judeus, não vamos ser amados, a verdade é essa, ninguém vai nos amar. E Estado de Israel, ninguém vai te amar. Tem que se convencer disso, nós judeus, temos que nos convencer disso. Mas se nós agirmos, se formos fortes e trabalharmos direito, seremos respeitados por nossos amigos e temidos por nossos inimigos. A minha regra é essa. Pensando nisso, o único momento em que funcionou nos últimos 2 anos de Hasbará, de Israel, foi que nós vacinamos 600 mil crianças em Gaza. Vocês, de repente, nem sabem disso, contra a poliomielite. Aí todo mundo achou que Israel era o máximo. Foi o único momento que ajudou a imagem de Israel, quando 1.000 terroristas do Hezbollah tiveram os seus pagers explodidos. Aí todo mundo achou que Israel é forte. Todo mundo se sentiu bem. Mas nós somos parecidos, mas você tem menos cabelo
e menos quilos, e menos anos também. Eu acho que um dos principais elementos que ajudará a melhorar a posição de Israel no mundo é a tecnologia, como ajudar o mundo, como compartilhar nossas vitórias, coisas boas, inovações com o mundo. E eu pergunto, como podemos continuar a manter nossa vantagem competitiva enquanto temos tantas ameaças? Qual é o papel das universidades privadas em Israel, ou públicas? O que você falou é um ponto muito importante. Mas, em primeiro lugar, como eu já disse, eles não vão nos amar, mas temos que ter boas relações com o mundo. Então, temos que estabelecer nossos ativos, para que os países do mundo necessitem dos nossos ativos. Uma experiência pessoal. Quando eu era primeiro-ministro, meu maior projeto foi um feixe de laser que intercepta drones e foguetes no ar. Eu, aliás, adoro ele. E por quê? A gente já tem o nosso Iron Dome. Para que a gente vai gostar disso também? Esse é mais barato, mas não é uma questão de estratégia financeira. Mas quando eles têm um foguete que custa milhares de dólares e eu preciso interceptá-lo com 100 milhões de dólares, eles me ressecam tudo, chupam tudo, não é? Mas a recepção de um feixe de laser custa 10 dólares, muda toda a estratégia. De qualquer modo, um outro país muito amigo nosso, grande, eu era primeiro-ministro e eles me disseram, sabe, eu gostei disso, por que a gente não faz isso feito um joint venture? Aí eu disse, não, a gente está bem sozinho. Por que eu fiz isso? Porque eu quero a posse, a propriedade, que seja nosso. E quando eles pagam, e quando qualquer pessoa, o Irã ou sei lá quem vai se meter conosco, e a gente vai dizer, nós temos esse feixe de laser e as Nações Unidas podem te obrigar a dar para um inimigo a tua tecnologia. Então, a gente não quer isso. Por isso, nós precisamos de muitas tecnologias dessas, em computação quântica, em mecânica quântica, em tudo, em todas as áreas. Agora, Israel faz um monte de coisas boas. Não sei se sabem, mas Israel é líder mundial em captura de água. 80% da nossa água nós produzimos. Produzimos tanta água que fornecemos aos vizinhos Jordânia com a nossa água, salvando a vida deles. Então temos que ter tudo isso. E isso depende de ter gente boa em Israel. Gente boa em Israel, ótima em Israel. E depende de um governo que não faça as pessoas se odiarem e brigarem. E eles acreditam em Israel. Temos 180 mil talentosos israelenses que deixaram o país antes de 7 de outubro, por causa da reforma judicial conduzida de uma forma idiota, estúpida e agressiva. E o meu terceiro ponto é que precisamos de uma academia, nossos professores têm que ser espetacular. E estávamos falando essa noite já, mais cedo, da Universidade de Haifa. Eu adoro ela, admito, porque eu sou de Haifa.
E a minha alma mater é a Universidade de Haifa. E o que faz ela especial, não só a torre de mármore de acadêmicos maravilhosos, mas eles participam de Israel. Sempre que Israel tem uma missão, a Universidade de Haifa chega lá e diz: estamos aqui. Quando eu era ministro da Educação, eu queria unir dois grupos populacionais a participar. Um eram os Haredim e os outros eram os não religiosos. Mas a gente estava negativo em caixa e a Universidade de Haifa disse: estamos aqui porque você precisar. E a Universidade de Haifa tem dado muito, enorme suporte aos reservistas, ajudando eles a voltarem depois de 2 anos dessa guerra. Então, manter Israel unido, que é difícil, ter universidades fortes e que mantenha nosso povo instruído. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Agora vamos sair um pouco de Israel e vamos falar do grande amigo de Israel. Depois de 7 de outubro, os Estados Unidos, Europa, Rússia, China, Nações Unidas. Eu quero que você mostre a sua visão sobre esse relacionamento. Israel e as grandes potências. E o nosso tempo está se acabando, mas eu quero também fazer outra pergunta. O senhor era primeiro-ministro? O senhor era primeiro-ministro quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu me lembro que você tomou um avião para se encontrar com Putin 2 semanas depois do início da guerra. 1 semana, você me corrige. E você tentou ajudar a negociar um tipo de um cessar-fogo entre os dois, entre a Ucrânia e Putin. Como isso aconteceu? Como foi se encontrar com o Putin? É um cara ótimo. Na verdade, ele é, viu? A gente conversava com muita franqueza. Mas quando eu me tornei primeiro-ministro, uma das minhas primeiras reuniões internacionais foi com os líderes mundiais, com o Citi, com o Putin, com o Macron, com Boris Johnson. E eu formei relacionamentos nessas reuniões. Em muitos casos, se torna mais longo do que esperado. Então, 4, 5 meses antes da guerra, ele estava numa cidade linda que se chama Sochi, no Mar Negro. E eu tinha um grande interesse porque a Rússia estava na Síria com mísseis antitanque. Então, na sexta-feira antes do Shabat, eu tinha 1 horinha. Então, começamos a falar, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Aí, meus assistentes chegaram e disseram: Shabat está chegando, você tem que parar com essa conversa. Então, eu disse: vou continuar aqui em Sochi, eu não vou voltar. Depois de 5 horas, o Putin me disse: vamos dar uma caminhada pelo calçadão da praia de Sochi. Era uma bonita caminhada. E, na verdade, ele me levou para a casa dele pessoal, no bar, e eu não podia tomar o vinho, eu não podia ofender o cara. Então, eu queria dizer vodka, então. Eu tomei vodka. E, de qualquer maneira, então, nós forjamos um relacionamento muito bom.
Ele vive ainda na guerra da Segunda Guerra Mundial, na história da Segunda Guerra Mundial, então a gente conversou muito. Depois, e o presente? Eu fiquei em Sochi o Shabat, o fim de semana inteiro. E os seus assistentes disseram que eu era religioso, essa kippah, o que queria dizer? E ele se sentiu super mal. Ele me mandou, então, de presente, uma cesta gigantesca de salsicha, de porco, de tudo que eu não podia, e queijo. E ele me liga e pergunta, que tal, você gostou? Mas convidou minha mulher também para voltar para São Petersburgo e não sei o quê. Então, aí começou a guerra, agora já mais perto, e o presidente deles, e o presidente Zelensky, eu só tinha conversado uma vez com ele, não me encontrado, e eu liguei para ele e disse, olha, estou com um bom relacionamento com o Putin. Ele me pediu, então, já que você tem esse bom relacionamento, ajuda aqui na negociação. E começamos a negociar esses termos específicos, assim como nos negócios, no mundo do negócio, você faz um rascunho, um draft, outro draft, até chegar no que convença todo mundo. Aí ele me disse, se lembra que eu disse, você se lembra que ele ia matar o Zelensky de 2 a 3 dias. Aí o Zelensky me disse, você acha que como é que eu negociar com um cara que quer me matar? Aí você pode falar com ele? Aí eu liguei para o Putin e disse, senhor presidente, o Zelensky quer negociar, mas ele está com medo que você vai matar ele. Aí ele disse, voa para cá, vem para cá. E uma das primeiras visitas que o Putin recebeu internacionais foi eu, num avião nosso, Mirage pequeno, num lugar no Mar Cáspio, e ele me recebeu no aeroporto lá privado dele, e aí nós fomos de carro para o Kremlin, e eu me sentei lá numa ponta e ele na outra com 2 tradutores e começamos a negociação. Depois de 2 horas de conversa, eu disse, senhor presidente, eu tenho que lhe pedir uma coisa. Aí ele disse, o quê? Aí eu disse, o senhor tentou matar o Zelensky. Você não conseguiu? E ele ficou pensando e disse, ok. Aí eu perguntei, eu queria me certificar. Você me promete que não vai matar o Zelensky? Ele disse, prometo. Aí a gente terminou a negociação, eu entrei no meu carro, fui para o aeroporto. No caminho eu liguei para o Zelensky de WhatsApp, eu não podia esperar voltar para Israel, porque eram muitas horas. Aí eu disse, olha cara, ele não vai te matar. E o Zelensky disse, você tem certeza? Então, continuamos a negociar assim tripartite e infelizmente, essas negociações pararam. Agora, eu acho que nós vamos terminar com os mesmos parâmetros que podíamos ter conseguido naquela época. E é a questão com as guerras. Se você não para agora uma guerra, pode demorar mais um ano, e a Primeira Guerra Mundial podia ter acabado em 1916, e não foi, e milhões de pessoas morreram. Agora, encontro seu com o Putin não foi o seu pior deles. Qual foi, eu pergunto, a reunião mais difícil enquanto você era presidente, ou primeiro-ministro, com um presidente?
Todas as meetings, todas as reuniões foram positivas, vou dizer. Israel estava numa situação muito melhor naquela época. E eu quero dizer que a mais difícil foi com o presidente Biden dos Estados Unidos, porque o Irã estava progredindo no programa nuclear deles, e eu queria ver se os Estados Unidos ia dar apoio para destruir a instalação nuclear deles. E eu voltei do encontro certo de que aquela administração Biden não ia agir, mas ele concordou comigo em reabrir um consulado americano para os palestinos em Jerusalém, porque era uma promessa de eleição dele. E ele me disse isso, que era uma promessa de eleição. Aí eu disse, senhor presidente, Jerusalém é a capital de um único país, é Israel. E eu vou ter que recusar, não vou concordar com a sua proposta. E o que eu fiz foi não contar para ninguém, fiquei quieto. Não voltei para Israel me prosando. Aí, quer dizer, não foi uma reunião fácil, foi bem difícil. Nós temos uma crise entre o Brasil e Israel no momento. É a crise que começou há mais de um ano atrás. Não temos embaixador do Brasil em Israel, nem de Israel no Brasil. E o que o senhor acha que nós temos que fazer para melhorar esse relacionamento? Olha, essa é uma pergunta pequena. Um primeiro-ministro de Israel, enquanto primeiro-ministro, tenho responsabilidade com o meu povo, com os meus cidadãos e com o povo judeu. E antes de eu olhar em Israel e Brasil, eu tenho que ver o Brasil e os judeus. E a comunidade judaica daqui é importante. Eu acho que no passado, no outro governo Lula, ele foi muito, o presidente deu muito apoio a Israel e aos judeus. E eu acho que o que ele disse há um ano atrás foi muito embaraçoso, comparar a Shoah com Gaza. E não foi decente. É errado. E eu não aceito essa declaração. E aí tivemos a redução do status diplomático. Agora, a notícia boa é que, sem isso, isso é comum. Comércio. Todo o resto continua business as usual. Quer dizer, os negócios continuam como sempre. Agora, se eu fosse o primeiro-ministro, o que eu faria? Eu teria que ir além dessa história com o Brasil, contar desse Israel mais amplo e importante na região e falar, tivemos nossos desacordos na forma de levar o nosso relacionamento com esse país, mas não quero aumentar isso muito. Eu encorajaria o presidente Lula a falar com a comunidade judaica aqui, porque vocês são cidadãos brasileiros. E eles merecem, esses cidadãos merecem bom tratamento e boa atitude da parte de seu próprio líder, o governo Lula. Então, ele deveria conversar com vocês, consultar-se e se assegurar o seu bem-estar aqui, porque eu me sinto responsável por vocês. Muito bem. Bem, o nosso tempo está acabando. E eu vou fazer uma pergunta pessoal. Eu já sou casado. Você tem 4 filhos. O mais velho tem 20 anos. Você ainda não tem netos. Provavelmente, o Yoni vai ser o pai do seu primeiro neto ou neta.
e Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus no futuro próximo. Qual seria o conselho mais importante e significativo que você pode dar a seus futuros netos, se Deus quiser? Eu diria a eles que o atual Estado de Israel não é o primeiro que a gente tem em Israel, é a terceira vez que temos um Estado independente judaico em Israel. 2 vezes antes, perdemos o nosso Estado. E perdemos o nosso Estado judeu por nossa culpa. Perdemos o nosso Estado no primeiro templo, quando havia um Estado judaico unido que sobreviveu enquanto Estado soberano judeu por 8 anos. Do rei David ao rei Salomão foram 8 anos. No primeiro ano, o filho do rei Salomão atrapalhou as coisas lá e houve uma guerra civil entre Judeia e Israel, que se dividiram, 2 tribos da Judeia e 10 de Israel, e nunca se reuniram de novo. E perdemos muito com isso, muito de nosso povo. Nós todos somos descendentes das 2 tribos da Judeia, judeus. 80% do nosso povo nós perdemos no primeiro ano. Depois houve 500 anos. E no segundo templo, nós éramos independentes na maior parte do tempo. E quem fundou o segundo Estado de Israel, vocês sabem? Os Macabeus, os Hashmoneus, Hashmonaim. Isso era o ano de 140 antes de Cristo, e eles fundaram o Estado de Israel forte e independente. E isso durou 75 anos. E os bisnetos dos Macabeus, 2 irmãos, uns tóbulos e o outro, eram 2 idiotas, e lutaram um com o outro, irmãos, e dividiram Israel, e os romanos vieram e disseram, bem, vocês estão lutando entre si, nós vamos conquistar. E 150 anos depois, perdemos o Estado de Israel no ano 70 da Era Comum. O primeiro Estado, 8 anos, o segundo, 75. Os judeus nunca tiveram um Estado independente unido na terra de Israel por mais de 8 décadas. O terceiro Estado de Israel, que é o nosso, tem 77 anos. Estamos na nossa 8ª década de existência. E dessa vez temos que mantê-lo e vamos mantê-lo, mas só depende de uma coisa, nós temos que continuar unidos, parar com o ódio idiota entre direita, esquerda, religiosos, seculares. Temos que continuar unidos. Precisamos de uma liderança que vai manter-nos unidos. Muito obrigado. E assim encerramos mais uma edição do programa Em Foco. E obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue conectado com a nossa programação. Informação de qualidade, cultura, história e atualidade. Tudo isso você encontra na TV Judaica. Baixe o aplicativo da TV Judaica no seu celular. Disponível na Apple Store e Google Play. Também estamos presentes nas principais Smart TVs, em suas lojas de aplicativos e na Soul TV. É fácil, rápido e totalmente gratuito. Aproveite e acompanhe também nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lá você encontra entrevistas completas, reportagens exclusivas, documentários, bastidores e muito mais. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para fortalecer ainda mais o nosso trabalho e ajudar a ampliar a voz da comunidade judaica no Brasil. Nos vemos no próximo programa. Até lá! TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira.